Bem-vindos a mais um IELCast do Piauí! Para o mundo! Kilson Jones, a voz do além! Estamos aqui. Tudo bem, cara? Tranquilo, graças a Deus. Você tá né? numa elegância. Heron, veste o homem atual. Se o cara quiser ser atual... Tem que vestir Heron. É verdade. Você encontra Heron aonde? Nas lojas Noroeste, e inclusive quero mandar um grande abraço para Parnaíba. Aquela loja lindona. Lindona, né? Maravilhosa. Você tá um gato, viu, cara? Gostou, e né? assim, é porque ele agora entrou mais num clima jovial. Tô mais jovem. Uma calça... Eu não sei nem como é o nome dessa... Não é centro-peito não, cara. Que ridículo. Uma calça diferente, né? Que o São Jones andava com aquelas calças Sempre jeans. atual, né? Sempre agora atual, é um homem atual, diferente, né? Só tem camisa lá e calça, não? Não, tudo. Tênis, sapatos, cintos. Carteira. Carteira. Você guardar esse saláriozão aí. Salário bom, né? É verdade, que São Jones, é verdade. Lembrando que você encontra nas lojas Noroeste, tá bom? Maranhão e Piauí, né? Maranhão e Piauí. Aproveitando já deixa aquele like, lembrando que nós estamos no YouTube, no nosso canal primário aqui, que é o IELCast, todas terças, quintas e sábados, também pela rede, é o primeiro podcast em TV aberta, portanto, é muito bacana, para mais de 8 estados também. Estamos no nosso canal secundário no Meio Norte Mais. Você vai lá e se inscreve, também tem o mesmo conteúdo, canal de cortes e canal de shots, né? De 30 segundos você sempre tem conteúdos maravilhosos. Lembrando também que estamos em todas as plataformas de áudio. Tem Spotify, tem Amazon Prime, Amazon Music, também tem Google Podcast. Que mais, Josão? Apple Music, né? No Deezer e tá em todo mundo aí. Tá no mundo inteiro, do Piauí pro mundo, né? E estamos em top 20 no Spotify. Aí sim. O Joss não fez o print, mas... estamos certo lá. Agradecer aos nossos parceiros e patrocinadores aqui que, claro, pra gente manter todo esse negócio tem que ter os nossos parceiros. Agradecer à Faculdade Santo Agostinho, um Átila Filho, um forte abraço, né? UniFSA, a Favorita. Favorita, hein? Eu quero confessar, eu quero fazer quero confessar um negócio aqui. Eu não aguento mais a nossa produtora Tiane levar meio cento de salgado todo dia pra casa e deixar a gente com fome, né? E ainda pega a bomba da Favorita e leva também. Eu queria saber quantos sobrinhos ela tem, porque... Todo dia aparece um, né? E agora é com o nome de Tataia, eu não tô entendendo. Sobrenome muito, não. Tiane Tataia. Agradecer a... Quem mais? A Jupi Alimentos, a Jupi Alimentos que tem o melhor feijão do Brasil, né? E o cuscuz agora. Ave Maria, maravilha. Vem o Café Jupi, hein? Vem aí, hein? Vem o Café Jupi. A Hora Telecom, qual é a sua internet, Kilson? Hora. É a Hora Telecom, tá legal? A Medfarma, todo mundo testado e aprovado, tudo tranquilo. Hoje a turma se deliciou aqui com a carne de sol do Texas. Não carne. Tem hora, não, tem que respeitar. Vocês gostaram da carne de sol? Maravilha. Eu digo pro John, inclusive, pra ele colocar uma câmera lá no suíte, ele não mostra a galera. Tem que mostrar, né? Tem que mostrar, né? Entretenimento. Cada prato, viu? Cada prato gostoso, né? E é claro, formato que é a nossa parceira de sempre aqui. Se você vai montar um escritório, se você é médico, se você é advogado, se você é profissional liberal. O case de sucesso é formato. E você sabia que é formato monta cinema? Também? Cinema, auditório. Olha aí. Tudo a formato faz. É só falar com o João que ele resolve para você com o maior carinho. E hoje, Kilson Jones. Sim. Nós temos uma história incrível para contar para o Brasil inteiro. Uma história realmente maravilhosa, porque eu sou pai e quem cuida de criança para mim é anjo. Né? Maravilha. E a meta de vida, ele saiu de uma zona de conforto absurda para cuidar muito de crianças, de histórias maravilhosas, de recuperação de vida. Então vale muito a pena ficar até o final desse podcast, porque é simplesmente incrível, tá? Já te falo de antemão. O nosso convidado de hoje aqui nesse bate-papo Mesa de Bar, ele se chama Vinícius Pontes do Nascimento, nascido em 1º de setembro de 1979. Filho de médico pediatra, o Dr. José Ribeiro. Filho também da dentista, doutora Vera Lúcia Pontes do Nascimento. É médico formado pela UESP, 2005, especialista em ortopedia pediátrica pelo Hospital Cajuru. Melhorar a letra, viu, Tiago? Cajuru de Curitiba, Paraná, né? Isso mesmo. Pelo hospital, e mestre em cirurgia pela PUC do Paraná.
É casado com a doutora advogada, doutora Priscila. Queremos você aqui. Que nem o Danielite, ele fala. Tô brincando, doutora Priscila. Casado com a advogada, pai da Sofia e do Vitor. Exato. Aí quando mexe, já faz. Adora cerveja e churrascada do nosso time. Salve de palmas. Tem vaga no nosso time, né? O doutor Vinícius para os mais íntimos baixinho. Exatamente. Doutor Vinícius, de cara, eu quero te parabenizar logo aqui, te presenteando seus óculos. Uso óculos. Os óculos. Quero te presentear com um voucher da A Ótica, a mais moderna do Brasil. Você pode escolher o que você quer. Faz uma graça, dê para a esposa. Vai lá, ela pode comprar um óculos da Fendi. Olha aí. Da Gucci, né? Da Gucci, da Prada. Da Prada. Da Versace. Chegar bem em casa hoje, hein? 50%. Você chega lá e diz, olha, vai lá, compra o que você quiser, eu uso o meu cartão de crédito. Já pode comprar e fazer. E é claro também um outro presente maravilhoso que é da iBeer. Aqui com a nossa assistente de palco. Primeiro depósito, delivery. Você sabe que a gente tinha dificuldade na pandemia de cara sair para comprar para tomar uma, não é verdade? Exato. E nesse negócio foi criado o iBeer, que é o primeiro depósito totalmente online do Piauí. De segunda a quinta ele funciona de 9 da Das manhã. 9 da manhã até as 3. 3 horas da manhã. E de final de semana? 24 horas. 24. O cara pode pedir aonde? Alô, Daniel! Ei, pode pedir aonde a iBeer? No motel, né? Você já pediu? Já. Pedi. No início da pandemia. Entendi. É um espumante da Aurora. Obrigado. Espero que vocês gostem e curtam muito lá, tomando pra gente contar essa história. Você gosta de champanhe? O espumante? Gosto de tudo, meu irmão. Aí é bom. Muito É bom. dos nossos. Então. Geladinho. Pronto. E o bom é que ele passou agora pela Covid-19, ele tá dizendo que não tá sentindo nada. É só a zonzeira que é boa. Quem é... A pergunta clássica, né? Quem é Vinícius Pontes do Nascimento? Pergunta difícil, né, Yates? Falar de si mesmo é muito... É complexo. É né? complicado. Eu não sei assim definir. Eu sou um cidadão, cara criado, nascido em Teresina, nascido na maternidade Evangelina Rosa, né? Porra, tradicional, né? Pois é, que coisa. E criado pelos meus pais de uma forma assim muito tranquila, né? Nunca houve tanta pressão lá em casa assim. Vamos contar essa história. Você nasceu aonde? Conta assim, um pouquinho da infância. Eu sou piauiense, nascido em Teresina, né? E filho de, como você falou aí, de um médico pediatra, né? Papai, ele quando ele voltou, ele é nascido em Oeiras, criado em Amarante, depois foi fazer faculdade no Ceará e naquela época não existia, né? Faculdade de Medicina no Piauí. Quando voltou, ele já veio trazendo a mamãe de lá, né? Já trouxe uma cearense de lá para cá, né? Então tu é filho de cearense também. A mãe ela é de Calcaia. De Calcaia, região metropolitana de Fortaleza. Dos Pontes de Calcaia, né? E quando veio para cá, formou a família, né? Nós somos 4 irmãos, né? São 3 homens e uma mulher. Hoje você tem o mais velho, que é urologista, depois a Marina, que é dentista, eu sou ortopedista infantil, e o Samuel, que hoje ele é professor universitário, ele é do Direito da Universidade Federal do Piauí. Só ele não foi médico. Só ele não foi para a área da saúde. Porque tem o dentista, claro. É só ele que não foi para a área da Só ele saúde. que não É foi. o mais novo, é? É o mais novo. Pô, eu tô saco cheio desse monte de cheio de doutor, né? Cheio de doutor. A família da gente ela é uma família assim, que veio muito da saúde. Nós estamos na 5ª geração de médico, né? É mesmo? Sempre teve essa ligação direta assim, com a saúde, né? Quando eu era menor, cara, o que você lembra assim, pequena ali? Teu pai cuidando de gente dentro de casa. Quais as memórias assim? Assim, a nossa família sempre foi muito religiosa, né? Muito tradicional, né? Nas relações. A família da gente aqui no Piauí é Ribeiro Gonçalves, né? Então sempre foram muito ligados ao estudo e religião. Né? Essa era a pauta da vida. Sempre foi. E o papai era um cara que trabalhava muito. Então, imagina que naquela época ele foi o primeiro hospital pediátrico, né? Que foi privado, foi eles que montaram, né? Um grupo de amigos montaram o Samil, né? Daquela época, né? Muitos anos atrás, né? E além disso ele era servidor público. Então você imagina a quantidade de trabalho que ele tinha, né? Então o papai sempre foi um cara que ele nunca deixou a família. O papai não é um cara que não vai em bar, não tem essa vida social, né? Sempre foi trabalhando e nos horários vagos era dentro de casa com a gente. Eram poucos né? horários vagos?
Até meus 12 anos, assim, minha recordação eram bem poucos, assim. Mas era sempre, o que era vago era com a família. Então você não sentia essa disparidade, era uma coisa mais comum. Ele estava fora, mas ao mesmo tempo ele era uma pessoa presente, né? Mas te fazia falta naquela época? Não fazia por isso. Porque não tinha muita eu acho, noção, né? Também. Porque a mamãe, ela assumia, né, essa responsabilidade toda de cuidar da gente e assim, não tinha essa sensação de ausência, sabe? Não existia. A gente sabia que ele trabalhava muito, o cara dava muito plantão noturno e tal, mas não tinha ausência. Então o pai e mãe aí foi a mãe, né? A mãe é a comandante de tudo, né? Hoje que eu sou pai, é que às vezes eu fico até confuso como é que ela dava conta, né? De 4 filhos, aí colégio, natação, muito louco, viu? aula de música, aula de inglês, e ela estava em todas presente e ainda estava no consultório, né? Então tu imagina como é que ela era ágil naquela época, né? Hoje a gente tem 2 filhos e acha que tudo é muito complicado, né? Reclama de tudo. Tudo é muito difícil, como é que horas você vai levar? E ela naquela época 4, cada um de uma idade, né? Então, assim, quando a gente era criança, meu irmão mais velho já era adolescente. Então, estava em outra diferença, né? Diferença de idade. Aí, você pegar do Paulo pro Samuel, dá 8 anos de diferença. Né? Então, assim, você tinha um cara que estava entrando na faculdade e o outro ainda era menino. Né? E ela dava conta de estar presente ali em todos os momentos. Então, essa sensação de ausência a gente não teve, não. Então foi uma infância bacana, tranquila. Foi bem tranquilo. Não faltou nada, lógico, né? Teu pai e tua mãe trabalhavam muito. Não, bem tranquilo, assim. Não teve nada de ausência, não. E ali, o que é que te despertava mais já? Para a saúde ou meio por obrigação, por osmose, assim? Não, na verdade, assim, a gente sempre foi muito livre. Né? A escolha ela era meio livre, assim. Eu tinha sempre a vontade de fazer medicina porque eu acho que ter um pai como exemplo, você tem essa tendência, né? Você tem sempre o seu ídolo, né? Então você tem a tendência a seguir. Mas eu cheguei a fazer faculdade, cheguei a passar, né, na faculdade de Direito, mas na época mas minha mãe não deixou nem me matricular, ela disse que não era isso que eu queria. Né? Ela mesmo decidiu. Disse, não, isso aqui você não quer, né? E eu, na verdade, eu passei da 3ª vez para medicina, né? Tentou. Fazia, que naquela época era fazendo na Universidade Federal, né? Não tinha estadual. Isso tudo em Teresina? Tudo em Teresina. Aí, quando eu passei na faculdade, eu passei fora. Na verdade, eu passei em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eu comecei a faculdade lá. E aí, com o passar do tempo, a gente conseguiu transferir aqui pro Piauí. E a decisão era pediatria? Não. Eu passei assim. Até o 2º, 3º ano da faculdade, eu era um acadêmico assim, mediano. Né? Aquele acadêmico que cumpria as coisas, mas não tinha aquela paixão. Né? Não existia uma paixão verdadeira naquela época. É porque nessa época tu foi começando a descobrir um mundo que você não conhecia. Era um cara de dentro de casa, pô. Imagina que vai morar no Rio de Janeiro e depois de lá volta pra cá e o cara volta universitário, né? Isso livre. É antes de 2002, né? E tudo antes de 2002, né? Então assim, você volta pra Teresina, fazendo faculdade de medicina, né? O cara ele se acha, né? Ele fica se achando. Então, até o 2º, 3º ano era um aluno mediano. Aí no 3º ano da faculdade eu conheci um cara chamado Dr. Edinaldo Miranda, que é um... Isso já no 3º ano? Já no 3º ano da faculdade. Que ele era recém-chegado, né, no Piauí. Ele é cirurgião pediátrico, né, e urologista, né? Então ele trabalha hoje mais com urologia pediátrica. E naquela época ele chegou, eu acho que ele tinha 30 e poucos anos naquela época, ele ia fazer o mestrado, e eu, pela faculdade, eu me envolvi com ele, né? E a gente passou a escrever muito, fazer pesquisa e tal, e acho que foi o start, foi nesse momento. A gente criou um grupo para fazer pesquisa experimental, né? Na época se fazia ainda em rato, né? Você tinha a gente fazia a ampliação de bexiga em rato com intestino. Tu imagina operar aquele... E aquilo ali veio despertando, né? Esse lado de estudar, de desenvolver, de pesquisar. Deu gosto o negócio. Deu gosto. Deu uma curtida na época, eu disse, não. Mas foi tudo muito natural, sabe? Tudo muito natural. Então, quando a gente chegou no final da faculdade com mais de 40 trabalhos publicados. Tu imagina? Porra. Hoje é muito. Na época era uma loucura. Tá 40? Foi uma produção literária gigantesca nessa época lá. E aí você vai se envolvendo, porque você se envolve no mundo assim, ia participar de um congresso acadêmico, aí tinha concurso para ver quem que tinha o melhor trabalho. Pô, eu ganhei o 1º lugar do COMAP, né, que é o Congresso Médico Acadêmico do Piauí. Tu ganhou? Ganhamos na época lá. Todo ano eu ficava vibrando com essas coisas, né? E aí isso aí foi o start.
E aí eu achava que ia ser cirurgião pediátrico, né? Mas a vida é engraçada. Quando chegou no último ano, eu decidi que não ia fazer cirurgia, que ia fazer era ortopedia. E qual foi o start para isso? Não consigo te falar, assim. Eu comecei a acompanhar no ambulatório, né, no pronto-socorro do antigo HGV, né? A gente ia para os plantões de terça-feira, né, à noite lá. E desses plantões virou essa história da ortopedia. Nas pesquisas que a gente fez aqui, né, uma das principais características do que, pelo menos os pais, mãe e pai dos teus pacientes, eles falam da forma e do jeito que você trata o filho deles, da forma que você pega, o jeito, que é diferente dos outros médicos que já passaram. Como é que tu foi adquirindo isso e o porquê isso? Assim, tem alguma coisa especial nisso? Rapaz, eu acho assim que a relação interpessoal, ela é necessária ser leve. Você vai fazer um negócio, você vai construir um negócio, uma empresa. Se ela não for uma relação humana, uma relação de intimidade, uma relação de confiança, aquilo não vai, né? Não vai ter não vai. E na medicina mais ainda, porque quando você faz medicina, às vezes o cara pensa que é o exame, né? A ressonância, Sim. é o aparelho de última tecnologia, e não é. A medicina, ela é ouvir. 90% é tu escutar teu paciente. Então, a formação acadêmica que eu tive, e de dentro de casa do meu pai era aquele cara que assim, o cara ligava de 3 horas da manhã, né? Naquele tempo não tinha celular, né? Era o fixo. O papai acordava de madrugada. Trocava o telefone. Alô? Ô, doutor José, você tá dormindo? Não, tava aqui. Então, o cara sempre disponível. Então, isso foi formação dentro de casa. E na faculdade, então como eu tive a oportunidade de me formar na Universidade Estadual, era uma universidade que estava nascendo naquela época, os professores muito jovens e todos muito empolgados, né? Uhum. E a gente tinha uma cadeira chamada tutoria, que aí você tinha um tutor, né, um médico, tá, que ia cuidar. O meu era o doutor Hélio, que é cirurgião geral. E toda a formação que eu tive, ela foi baseada nisso, né, em escutar o paciente. Se você for para uma consulta com o médico, você tem que ser tocado, você tem que ser palpado, você tem que ser pego. Se você não pegar, você não foi examinado. Não é. Então, em tudo eu sou muito tátil, eu sou muito de conversar, muito humano, de muito olhar. De conversar, de entender. Porque para você resolver um problema, primeiro você tem que escutar, né? Se você não escutar, você não consegue resolver nada. E isso eu levei para a medicina, mas de uma coisa muito natural, né? O meu consultório lá, se tu for lá, ele não tem mesa entre eu e os pacientes. Não tem. Porque como é que eu vou atender uma criança que vai lá com a dificuldade de deambular, de caminhar, ou o pai quer me contar uma coisa, ou quer mostrar um pé, ou vai um adulto mesmo para querer mostrar o pé. Você está atrás de uma mesa dessa aqui para conversar, o cara falta levantar o pé para botar em cima da mesa. E ele não consegue levantar? É uma coisa assim, você precisa estar muito próximo, né? É um negócio tão... Quando consegue levantar o pé. Aí eu começava a atender, né? Eu atendia aqui num grande hospital aqui, e as mesas lá são bem grandes, assim, bem imponentes, né? E eu começava a notar, assim que eu comecei a trabalhar com ortopedia aqui, que eu começava a atender, daqui a pouco eu estava lá do outro lado da mesa. Minha cadeira terminava o consultório, eu estava do outro lado, né? Quando eu fui montar o meu, eu falei, não, vou tirar a mesa, porque mesa para mim não serve, né? Então a gente cria uma relação, porque se você não tiver essa confiança do pai ou confiança do paciente, você não vai conseguir evoluir, né? Aí vamos voltar aqui. Então, quando você decidiu fazer pediatria, e lidar com criança é muito complicado assim pelo emocional, né? Você acaba mexendo muito de ver histórias. Como é que foi esse processo? Eu fazia residência de ortopedia em Jundiaí, né, em São Paulo. E lá era um serviço muito... A gente chama assim de aquele punk, né, de muito trabalho, né? Era um serviço que você tanto tinha muita obrigação de estudar, não? Então a cobrança era muito pesada de postura, de estudo, de tudo, mas também você tinha profissionais abnegados lá dentro, né? E eu comecei a acompanhar a parte de quadril, cirurgia de quadril. Na cirurgia de quadril, quando você vai indo para o adulto, ela se transforma muito em prótese, né? A maior parte delas é você fazer prótese em quadril, em artrose, né? Outras, artroscopia, né? Que tem uma evolução muito pouca assim, mas ainda faz artroscopia. E um amigo meu, né, que é ortopedista aqui, ele pegou e falou assim, Baixinho, eles já me chamavam de Baixinho nessa época, né? Baixinho, por que tu não faz a parte de ortopedia pediátrica? Tu tem um perfil. Isso num congresso em 2000 e,
2006, né? 2006. Eu falei assim, por que tu não faz ortopedia pediátrica? Né? Tu vai, em vez de tu fazer essas outras áreas aí, que tu tem um perfil. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu pensava que ia fazer, sei lá, coluna, quadril, essas coisas. Quando foi para a seleção, eu fui fazer uma prova no Paraná. Né? Uma prova no Hospital Cajuru, que é um hospital escola da PUC, né? do Paraná. E conheci um cara chamado Jamil Sone. Esse cara assim, ele é único. É um cara fantástico como pessoa, como médico, para ter uma noção, esse cara ele dá aula, sei lá, por ano, uns 6 países. É mesmo, velho. E se você sentar com ele, ele come contigo aqui, toma uma cerveja quente com Steinjäger para dar o grau e uma alcatra no meio da rua. Então, assim, um cara extremamente simples com uma capacidade absurda, né? E eu fiz uma coisa quando eu fui para lá. Eu comecei a residência com eles, né, lá em Curitiba, e passava a ir para o consultório dele. Eu não era obrigado a ir, mas eu fazia questão de ir para vê-lo atendendo. E aí foi onde veio essa história da delicadeza do atender. Porque eu via, né, a forma que ele atendia. Né? A criança, ele sabia que aquela criança não tinha nada, que era só uma forma de andar da criança, que o pai estava inculcado, mas ele examinava aquele menino lá trocentas vezes para valorizar o que o pai estava preocupado. É muito foda isso. Isso eu aprendi. Então eu faço isso. Porque às vezes a criança entrando, você já sabe o que o pai vai falar. Você já sabe que ele vai falar do pé, você sabe que ele vai falar do joelho. Mas como é que eu vou frustrar a pessoa desse jeito? Né? Então quando ela chega, eu tenho que escutar. Porque às vezes a observação do pai, ela tá diagnosticando para ti a doença, né? Então você passa a ter um acompanhamento. E você cria uma confiança quando você fala perninha, a mãozinha. Você tem que entrar. A ortopedia infantil ela é um pouco diferente, né? Ela não é. Ela é mais tátil, ela é mais de pensar na criança futura. Porque assim, tu imagina como é complicado. Você não está atendendo uma criança lá de 8 anos de idade, pé plano. Você não pé plano o que é? Aquele pé chato, né? Aquele pé chato, pé de pato que o pessoal chama, né? Pé para dentro, assim. Então você não vai tratar aquela criança com 6 anos. Você tem que tratar aquela criança pensando nela com 20, com 40, com 50, com 60. Caralho, é mesmo? Porque você vai mudar a vida dela se você intervir da forma inadequada. Então você sempre vai tratar o futuro. Você nunca vai tratar o presente. O presente. Porque às vezes você tem uma deformidade que ela naquela idade não representa absolutamente nada. Mas ela é estranha futuro... de ver e ela não tem valor. E tem outras que elas são bem sutis e que lá na frente vai dar vai dar uma vida ruim, né? Então a ortopedia pediátrica ela tem muito desses detalhes, né? E quando é que entra a tua esposa na vida? 2002 foi quando eu conheci. É por isso que a gente fala, foi antes de 2002. Às vezes você vai contar uma história, você fala, eu tava numa festa e tal. Foi antes de 2002. Não, isso foi antes de 2002. Não foi... A Priscila eu conheci em 2002, né? E ela fez parte, então, de toda dessa história de formação, né? De crescimento. Do início mesmo. De tudo, né? A Priscila, ela é uma pessoa muito tranquila, assim, né? Em tudo, né? Ela acompanhou... Né? Advogada, né? Advogada. Quando eu fui morar fora, quando eu fui fazer a a residência fora, ela ficou aqui 1 ano e eu fui para lá. Então a gente casou quando eu estava entrando no 2º ano de residência, né? Então tu imagina a pessoa sair daqui do conforto dela, da casa dos pais dela, se tacar lá para São Paulo para morar com um cara... Na época, sabe quantos plantões eu fazia noturno? 16. 16 plantões noturnos nessa época. Metade do mês. Porque era isso à noite, né? Fora o dia que você estava trabalhando praticamente todo dia. Então, porque eu tinha que fazer os plantões da residência, eu tinha que fazer os plantões para receber um dinheirinho, né? Para poder cuidar da filha Lê, né? E ela suportava isso aí. Tirou ela de lá do conforto. Tirei de dentro da casa do pai para ir para uma situação dessa. Mas quem imagina olha pra ti assim e diz, né? não, lá o pai bancava o cara. Não. Lá em casa, assim, nunca... Então, assim, meu pai ele sempre teve uma condição, mas isso nunca foi demonstrado. Não demonstrava pra gente se tinha condição, se não tinha. O que ele queria era que a gente estudasse, nunca foi dado luxo, né? E nunca foi... Que eu acho que o mais importante do não dar é não valorizar. Eu posso tomar num copo desse aqui, um copo bonito, verde e tal, eu não tô nem querendo saber qual é o preço disso aqui. Porque não me importa. Tanto faz ele ser um copo de margarina, ser um copo... De vidro, de cristal, você não tem o valor. Você não vai dar o valor disso aqui.
né? Você não vai dar valor. Então, eu acho que isso foi muito tranquilo para a gente, porque nunca foi dado valor às coisas materiais. Era dada a importância que você tinha que ter, né? Você tinha que trabalhar para ter uma vida confortável, para poder pagar um colégio, para poder ter uma roupa para vestir. Mas se aquela roupa ela custava 500 ou custava 10 reais, isso aí nunca foi problema lá em casa, porque nunca foi mensurado dado isso. Você podia até, talvez eu tivesse uma roupa lá cara, sei lá, mas eu nem sei se tinha. Não foi colocado como prioridade, né? Não, tanto fazia, né? Então, assim, essa formação eu não criava expectativa sobre valorização de alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo, assim, do que é você valorizar ou não. Por exemplo, eu tenho uma paixão, que é a história por cavalo, né? E eu gosto de cavalo, não é só pelo cavalo, eu gosto do cavalo pelas relações que ele permite você ter, né? Então você convive, por conta do cavalo, você convive com o cara que é cortador de capim, você convive com o cara que ele é domador, você convive com o cara que é treinador, você convive com o cara que é o dono da fábrica da ração, que é um cara milionário, e todos sentados na mesma mesa, né? E isso a gente leva isso para o dia a dia da gente. Eu te dar um exemplo assim do que é dar valor às coisas. Então, às vezes você vai lá, como a gente reproduz cavalo, o cara tem um cavalo lá, tá? Cavalão caro, um reprodutorzão caro. E aí você compra aquele filho daquele cavalo do preço absurdo e dá pro filho, né? Pro filho andar no cavalo. Tal. Aí você chega lá em casa, aí eu tenho lá o filho do cavalo tal lá, X. Achando que aquilo é uma grande vantagem, né? Aí meu menino, ele gosta mais de um cavalo que chama Vulcano, que nem documento tem, que não sabe nem qual a idade que teve, que eu comprei uma vez para dar de presente pro meu pai, que ele tinha um sonho de ter um cavalo pedrez, que ele contava uma história. E ele prefere andar nesse cavalo mais do que qualquer outro, para ele aquele é o cavalo mais importante, sim, porque ele não sabe quanto custa. Isso é muito massa, e custa o outro. Então, assim, eu tento levar isso para eles de uma forma como muito da mesma sutil, força que eu fui criado. Se o cara tinha um carro, eu não sabia preço de carro, porque aquilo não era importante, saber aquilo ali. Era importante que aquilo ali ia me levar para um canto e me trazer, né? Com segurança, ou deixar e levar. Mas assim, a valorização das coisas é que eu acho que hoje são muito exageradas, né? Você dá valor a uma coisa material. E o caminho não é esse, né? As redes sociais, elas são importantes para muita coisa, mas elas destroem muita coisa. Então elas valorizam coisas ruins muitas vezes. Assim, você é legal se você estiver naquele restaurante comendo aquela comida, quando na verdade o cara quer estar comendo arroz, feijão e o bife. É o que a gente chama de vida do Instagram, né? A vida do Instagram é uma vida perigosa, né? Porque às vezes você tem uma vida de um cara pessoalmente destruída, que o cara tem lá um problema com a mãe, com o filho, com uma relação péssima, quando vai tirar uma foto tá sempre sorrindo, sempre segurando uma coisa com valor social agregado, né? Vendendo aquilo que não é a verdade, né? E isso cria um dano na criança. Cria, velho. Cria. É o pai do Instagram. Exatamente. Qual é hoje um grande problema da infância hoje? É excesso de tela. Crianças todo o tempo no computador, todo o tempo no celular. Porque quando a gente era menino, o computador a gente ia para casa de quem para conhecer um computador, né? Nem tinha, né? Era o IBM, né? Que eu acho que surgiu os internet primeiros. De escada. Hoje aqui tem um celular, tem um computador na minha mão, tem outro aqui na parede, porque hoje até a TV é um computador, né? Exatamente. Então, o excesso de tela. E você filtrar o que teu filho vê é muito difícil. Por quê? Porque tu não está presente. O tempo inteiro. Você está fora, você está trabalhando pela cobrança social, muitas das vezes. Por necessidade, você tem que ir por necessidade. Mas o excesso, normalmente, é uma cobrança social exagerada. E a criança passa a achar que aquela vida de Instagram é uma vida real. Que o cara só come aquela comida boa, que só presta na vida do cara se for aquela comida. Ou só presta se tiver um telefone de última geração. E isso começa a deturpar a realidade da criança. Então isso é uma preocupação que a gente tem que ter hoje. É muito foda. A saúde mental hoje, né? Então, tu recebe muitos casos, Vinícius, assim que o pai chega e diz que o filho dele está com um problema assim, assim, assado, a mãe fala, não deixa nem a criança falar, e de repente tu nota que na verdade ela está fazendo aquilo para chamar a atenção do pai e da mãe. Isso sim. Hoje no consultório de ortopedia infantil a gente vê muito deformidades, né? Pescoço tem uma deformidade que chama text neck, né? Pescoço de texto, que é essa história de você ficar numa posição inadequada, né? Todo tempo assim. Todo tempo para ler, né?
E você e muitas vezes comportamental, quer dizer, a criança com o ombro retraído para esconder uma mama, ou uma criança que tem um distúrbio na coluna causado por uma malformação. E muitas vezes você tem uma postura da criança que quando você vai examinar, ela não tem deformidade. Quando você vai começando a conversar, às vezes ela tem uma dificuldade de identidade. Às vezes ela é uma criança trans ou é um adolescente trans. E ela se coloca numa postura introspectiva, vive no mundo de fantasia, que é o virtual. Mundo virtual, e o pai não nota. Aí vem a história das mutilações, das crianças que cometem suicídio, né? Então, essa rede social hoje tem que ser muito bem pensada pelos pais, né? A exposição, né? Então, a gente está aqui num programa que ele alcança quantos milhares de pessoas, né? Um programa desse aqui. Mas tu imagina a quantidade de programa de péssima qualidade que também tem. Gerado dentro de casa, dentro do sem supervisão, e que essas crianças estão tendo absorvendo isso o tempo todo, né? Nós vivemos no Nordeste, né? E ainda, como a gente tem a cultura ainda é muito entranhada, já passou por situações, Vinícius, de tu se revoltar como médico, por exemplo, de pegar um filho que apanhou, quebrou o braço porque o pai não entendia que o menino era homossexual, a menina era lésbica, e chegar e dizer, não, ele caiu da escada. E tu sabia que ele não tinha caído da escada, assim? A gente já teve casos assim, não sabendo o motivo. Né? Mas eu tive um caso no infantil, no Hospital Infantil Lucídio Portela, que ele foi emblemático para mim. Eu participei até depois do desenrolar do processo, como testemunha e tudo. A criança, ela tinha fratura em quase todos os ossos do corpo. Minha Nossa Senhora. Crânio fraturado, tórax fraturado, fratura nos braços, nas mãos, nas pernas, no joelho. Uma criança totalmente sequelada por maus tratos dentro de casa. Então foi um caso muito pesado. Ela chegou para a gente para fazer uma avaliação de deformidade, que a criança era toda tortinha. Quando eu radiografei, a criança toda quebrada. Ali, né? Já te deu start. Deu start, porque ela não tinha característica de doença no osso. Porque tem doenças que quebram o osso fácil, mas você tem a característica, né? Então, assim, a gente já pegou casos muito, muito duros. Assim, e aí, o que quando tu se deparou ali? Não, você chora com aquilo, né? A criança chegou a relatar, dizer alguma coisa? Não, pequenininha, Kilson. Quantos anos, velho? Ela não tinha 2 anos, essa criança. Não acredito. Não, um negócio terrível. Então, assim, você cria uma comoção, porque você vive num ambiente de proteção. Você está no hospital ali para proteger, né? Então, a tua experiência sempre é o de salvar, não é o de cometer nada Total. disso, né? Então, quando chega no consultório uma situação dessa, ela comove, né? Ainda hoje eu me emociono. Eu tô com vontade de chorar aqui já. É um negócio pesado. E aí você imagina, aí chama conselho tutelar. Mas tu se deparou com o pai? Com a mãe. Era a mãe. Mentira, velho. Era a mãe. Ela não tinha pai, né? O pai não morava com ela. E era a mãe que com raiva? Cometia. Drogada. Uso de droga e desassistida, né? Porque você... É uma usuária de droga sem assistência social. Eu tô falando da raiva porque ela descontava aquele negócio todo que ela... É um sofrimento. Conseguiu familiar. salvar ela? Hoje ela é acompanhada lá ainda, né? Mas tem algumas sequelas, porque ela teve fraturas intraarticulares nessa época e ficou com rigidez, né, no cotovelo, algumas coisas assim. Mas foi para julgamento, nós fomos para até depor na época lá, porque foi um negócio maluco. E conseguiram assim. tirar ela da mãe? Tirou da mãe, hoje ela fica com a avó. Tem quantos anos hoje ela? Lembra? Ela tá hoje, ela é grandinha já, acho que 6 anos ela tem hoje, na época ela tinha 1 ano. Eu imagino que tu tenha muitos filhos, né, assim? Tem as paixões, né, que a gente tem, cria, né? Tem. Você... Porque eu vou te falar uma verdade, assim, quem cuida da minha filha é como se... Assim, eu faço o que for preciso. Eu sou um pai muito protetor e eu amo demais minha menina. E eu imagino que um pediatra ou um médico que cuide de criança, o pai idolatra. Você tem que ter uma relação de muita confiança, porque, como eu te falei, você trata o futuro, né? Então você é muitos anos acompanhando aquela criança, né? Então tu imagina que nasce uma criança com o quadril fora do lugar, né? Com displasia de quadril. Aí você vai tratar essa criançazinha pequena e você vai acompanhá-la até mocinha, né? Você cria um vínculo afetivo, né? Uma relação ali de carinho, de amor. Não tem como não criar, né? Crianças com deformidades graves, que você depois corrige o membro dela. O meninozinho tem a perna totalmente torta, aí você deixa ela retinha, ou a perna muito curta, né? Eu cheguei a usar bota, né? Aquela bota.
Bota, corrigir, né? Bota um negócio assim, é cultural, né? A maior parte dos que usaram bota e ficaram bons é porque não tinha nada, né? Não tinha porra, né? Porque você usa órtese para manter o que você corrigiu. Você trata uma deformidade e mantém, às vezes, uma órtese para poder corrigir. Ou não, uma criança que tem doença neurológica, você usa para não deformar. Mas essa que botou a bota, aí ficou boa. Aí você casou com a sua esposa, e aí nesse enfrentamento de vida, né? Eu acredito que teu pai tenha dito muito assim, ó, vai lá e ganha tua vida. Nunca teve assim, conflito em relação a isso. Não, né? eu falo, acho que eu me expressei mal. Tô falando assim. Não. É assim, eu digo assim, a gente nunca teve conflito, que eu digo assim, sempre foi uma coisa natural. Assim, a gente é muito ele não homem. chega. Entendi. Né? Eu disse, eu vou fazer a minha vida. Eu sou foda, né? Eu vou aguentar aqui, vou trabalhar e tal. Vou à luta. Isso é uma vaidade que eu acho que é importante o cara Total. ter. Né? O cara, de você se sustentar, ser, ajudar a família, ajudar o próximo. Não ser aquele cara dependente, né? Porra, como é que eu tive todas as condições e você é um cara dependente? E é o que a gente tem muito hoje, né, cara? Né? Como é que assim, o cara... Assim não dá, né? O cara nasceu, tem todas as condições... queria sair de casa? Não, eu queria era ficar em casa. eu queria ficar em casa, mas você não pode ficar em casa. Você tem que sair, né? Conhecer o mundo. Uma das coisas do brasileiro é isso, você às vezes demora muito dentro de casa, né? E eu acho que o cara tem que sair cedo de casa, né? Se ele tem a oportunidade, acho que isso é uma coisa que está sendo formada devagarinho. A cultura né? americana é essa, o cara pode ter a posição social que ele tiver. Com 18 anos... Ele tem que caçar o rumo dele, né? Então, bem isso? Eu já fui caçar o meu com 26. Não, a gente sai tarde. Né? Não, eu saí tarde. Que você vai estudando, vai fazendo coisas e você ainda é filho, né? É estranho, né? Aí, Vinícius, eu imagino que cuidar de crianças com tanto sofrimento é um negócio que vai acumulando muita gente na cabeça. Aí, quando nasceu o seu primeiro filho, cara? A Sofia. Tu vê, eu vou te contar a história assim. A história da Sofia, do nascimento dela e da história da importância do médico, né? Vamos voltar para aquela história da humanização. Certo. Então, eu morava no Paraná, quando a Priscila engravidou da primeira filha. Então, a Priscila, ela tem diabetes, né? Então, ela ter o diabetes para a gente sempre foi uma situação diferente, né? Porque... Qual é a diabetes dela? É tipo 1, insulina dependente, né? Porque você passa situações pesadas. Para explicar para quem está... Precisa todo dia tomar insulina, né? Pronto, é isso. Pronto. Para poder controlar o açúcar do sangue, né? E quando foi ter o primeiro filho, imagina o pai dela, a tensão que era, a gente morando longe, né? E a filha diabética. E tu também lá, doido. Aí o cara vai lá, aí contratei fui atrás da melhor endócrino que acompanhava lá. Criança, né, com deformidade, ou mãe com doença endócrina, tal. E aí a gravidez foi legal pra caramba, né? Curtiu bem mesmo. Bacana. Aí quando a gente chegou lá na hora de ter o parto, aí a gente foi ter o parto numa maternidade bem tradicional de lá, como se fosse a Evangelina Rosa de lá. E correu bem, né, o parto e tal. E aí essa doutora, ela foi acompanhar, né, a gravidez e mudou a Priscila usava uma bomba de infusão, né? Que é um aparelhinho que fica todo tempo infundindo insulina. Automático, né? Automático, né? E aí ela tirou para botar uma endovenosa, né? Que era mais controlada e tal. E aí a gente foi pro quarto, né? E aí eu tinha ido com uns amigos meus para lá, né? E aí eles falaram, vamos tomar cachaça e tal. Eu disse, não, pô, eu vou ficar aqui, né? Meio tenso com essa história de diabetes, né? E aí quando veio a história. Aí Priscila tá lá, a meninazinha mamando, bonita, né? Gordinha e tal, aquele negócio todo. Aí Priscila, pá, uma hipoglicemia. Puta merda. Aí eu, caramba, aí vai lá e fui olhar e corrigimos e tal. Daqui a pouco ela, pá, de novo, outro pico. Outra hipoglicemia. Não, baixando a glicemia, baixando mesmo, né? Fazendo lá 30 e pouco de glicemia, né? É baixo pra caramba, assim. Baixo, né? hein? Com risco de convulsão, caramba, né? Apática, e aí, já fica... aí eu, cara, tenso com aquele negócio ali. Aí eu fui olhar a prescrição. Aí, pra tu ver como são as coisas. A doutora, né, que eu tava me sentindo todo protegido, porque a doutora tinha errado uma conta matemática. E ela, em vez de botar 1 unidade por ml, botou 10 unidades por ml. Puta merda, velho. Então, quer dizer, daquele dia ali, se eu não tivesse ido, talvez a Priscila tivesse complicado, ninguém ia ter o tino. Porque eu, como acompanhava muito de perto e conheço a
a doença dela, né? Aí tu corrigiu imediato. Aí na mesma hora eu interrompi a bomba, eu chamei a menina e mostrei, tá aqui o cálculo, tal, tá dando errado aqui e tal. Que loucura, cara. Então a primeira gravidez assim, foi beleza, quando chegou na última hora, deu uma atenção do cara mais resolvida, né? E pra gente foi um sonho, né? Assim, você ter a primeira filha, tal, ter passado por toda essa... Ela teve H1N1? Ah, meu irmão. Aí eu esqueci desse detalhe. Pois é. Isso era ano de 2009. Quando surgiu a primeira pandemia, essa história de pandemia viral, que era H1N1. E tu imagina que naquela época lá, quem que morria de H1N1? Era o jovem, grávida e quem tinha comorbidade. Olha aí. Era quem morria. Aí de repente Priscila gripa no meio da gravidez. Aí chamam a gente lá para fazer a avaliação, né? Era igual tipo esse teste que faz agora no nariz, né? Da Covid, né? Fomos lá no hospital e tal, e pá, bota o teste lá, positivo. Puta merda. Rapaz, tu imagina que naquela época, aqui a gente não viu o que a gente viu nessa época lá. Nessa época morriam mais de 100 pessoas por semana dentro de Curitiba. Era um negócio maluco, assim. Chegou aos hospitais a congelar corpos que não dava tempo de enterrar. Então, foi um negócio muito pesado, né? E eu trabalhando no pronto-socorro, né? A gente teve colegas que morreram, teve residente que morreu. Então, tu imagina a tensão que foi nessa época desse Então, tu já tinha visto isso de perto, o que aconteceu agora? Ah, tinha visto. Foi muito pesado na época. Trabalhava Zona Vermelha? Lá na verdade, assim... Área vermelha que chama, né? Lá a gente era no pronto atendimento. Nós, na época, todos os residentes ficaram direcionados para esse atendimento, né? E não tinha esse conhecimento que tem hoje. Foi a primeira, assim, foi um negócio, né, que meio descontrolado. Tanto é que, quando resolveu, foi a história do lockdown. Agora, naquela época, tinha uma coisa diferente. Você tinha um antiviral. Então, quando viram que o Tamiflu funcionava, foi muito rápido a ação. E funcionava mesmo. Funcionava mesmo. Você tomava o remédio e sarava, né? Eficaz. E implantaram, na época, o lockdown na cidade. Ficou aquela cidade deserta. Então, foi foi muito louco, tenso, né, cara? Foi e muito pra tenso. cá a gente não sabia muito disso. Não né? tinha, porque lá um lugar frio, né, na época, e você expandiu muito essa doença na época lá, e muita gente morrendo. Uma pandemia, né? Não, foi muito pesado. Tanto é que quando começou essa desse ano, do ano de 2020, a gente falou, eu e a Priscila, falou assim, meu Deus, vamos viver de novo aquela situação. Vamos ver novamente aquilo, né? Gente morreu na tua frente? Lá no hospital morreu muita gente, cara. Morreu colegas da gente lá, residente. Foi um negócio muito duro. E aí, cara, na hora que deu positivo pra tua mulher? Aí tu imagina, né? Na mesma hora, fui eu e ela, né? Nós ficamos já reclusos no hospital, botaram a gente no isolamento. E a gente nunca tinha visto aquilo. Os caras usando aqueles macacão tipo escafandro, né? Trancando a gente naquele... E ela grávida. E ela grávida e eu longe de casa e longe de pai, de mãe, de sogra, de tudo. Eu sei que quando deu no segundo dia que eu tava lá, eu falei, pai, eu vou ligar para casa, eu vou contar. E quando eu liguei para minha mãe primeiro, né? Mãe, tá acontecendo isso aqui, Priscila tá aqui, deu H1N1 e a gente tá aqui em tratamento no hospital. Ela disse, liguem na mesma hora, ligue agora pro pai dela. Porque você não pode assumir uma responsabilidade desse tamanho, né? E aí eu liguei, cara, eu não sei como, eu sei que minha sogra no outro dia ela tinha chegado lá, né? Chegou lá. Aí foi pro apartamento, a gente não podia sair do hospital. E quando a gente saiu, ficou recluso. Mas a tensão foi muito grande. Mas a gente tinha uma sorte, porque na época tinha a história do Tamiflu. E né? tu ficou com medo, velho? Na hora que tu olhou assim, tu lembra de alguma frase, alguma... Não, lembro não, cara. Mas o medo era grande demais, porque a gente via... Foi muito trágico, Yeltsin. Muito trágico. Quantidade de gente morrendo. Muito pesado. Corpos congelados. E jovens, né? E jovens, era assim, morria jovem, não tinha negócio de velho morrer. É porque assim, eu achei estranho sendo o cara disse assim, não, mas morre velho. Mano, não é pra morrer, pô. Né? Você não pode antecipar nada, né? E na época era mais duro, porque morriam pessoas de 20 anos, 18 anos, 17 anos, né? A sorte é que tinha um antiviral. Então foi uma coisa que foi controlada. E logo em seguida veio a vacinação nacional e tal. Aí foi. Naquela época né? foi montado comitê para isso? Não, foi. E logo em seguida começou a vacinação nacional, né? Começou a vacinar todo mundo para H1N1. Então você já tinha uma vacina de influenza, né? E foi desenvolvido tudo mais rápido naquela época, né? E ninguém questionava a vacina. Todo mundo tomou a vacina. Ninguém ficava questionando se a vacina X, Y, Z, de onde é que vinha, onde é que era fabricada. Era um negócio insano, né?
Politizado. A gente tomou vacina a vida inteira, já perguntou de onde é que era feita a vacina. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Agora o cara quer saber qual é, de onde é a fabricante, né? Qual é o selo dela, né? Uma coisa Como estranha, se a Anvisa não existisse. Né? Que loucura. E aí você teve o segundo filho. Aí tivemos já o segundo aqui, né? Aqui no Piauí. Aí tu veio pra cá. Aí vim pra cá. Já pediatra. Já ortopedista, pediátrico, né? Chegamos aqui em 2010, metade mais ou menos de 2010. Aí quando a Priscila engravidou do Vitor, já no finalzinho de 2011, né? Quando foi ter o Vitor, aí foi outra aventura, né? A Priscila teve uma convulsão, grávida já com 36 semanas, 35 semanas, por conta da hipoglicemia lá, deu uma complicada. E aí na hora de ter o menino, eu digo, eu vou ter esse menino, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, né? Pra onde é que eu levo a Priscila, né? Digo, rapaz, quer saber? Eu vou lá pra maternidade Evangelina Rosa. Aí pá, tirei pra lá. Né? Aí chegou lá, passamos lá no pronto atendimento, lá, e na mesma hora lá tiveram que internar pelo risco e tal, aquela confusão toda. E engraçado que o pessoal questionava, por que tu vai pra maternidade? Eu falei, lá, o pai, lá é o que eu conheço, meus velhinhos, tudinho. Lá eu sei lá como é que funciona. Então terminamos indo pra Evangelina Rosa e precisou. Porque Priscila foi para UTI, o Vitor foi para o médio risco, né? Então precisou todo daquele... Nasceu prematuro? Nasceu prematuro ele, né? Então foi uma outra aprovação, né? Aquilo deve ter acabado, né? Você cuida de criança o tempo inteiro. Não, e você sabendo o risco do menino ter uma sequela neurológica, né? Então a gente ficou tenso durante muito tempo, né? O que passava na cabeça, velho? Quando ele nasceu, que nasceu com hipocalcemia, que foi e tal, a gente só pensava que ia dar uma lesão, né? O menino nasceu antes do tempo, de um sofrimento fetal. Então eu tinha assim, meu filho vai ter apresentar depois alguma deficiência, né? Você ficava naquela expectativa, né? Mas não teve, né? Você perguntava por quê? Não, nunca me perguntei isso, não. Nunca me perguntei isso, não. O risco estava ali, né? A menino prematuro, nascido de uma pós-convulsão por hipoglicemia. Moleque. Então, você tinha um risco, mas nunca me perguntei o porquê, não. Eu queria era que ele saísse daquele negócio. E qual foi o... Pode falar. O primeiro leite dele, quem deu fui eu. Né? Ela estava no UTI, fez ordenho, tirando o leite, eu fui dar lá no copinho de café lá, né? Então, primeiro, é legal pra caramba, cara. É uma experiência. Né? Filho é um negócio que transforma. Até doido, cara. Melhora a gente. Não, melhora. Então, aí foi um período assim de tensão, né? Mas depois desenvolveu normal, nunca teve nada. E aí você entrou, aí aqui já em Teresina, tu acabou indo para a clínica do teu pai. Não. Quando eu cheguei aqui, eu era concursado do HUT, já fui concursado do HUT. Porque quem olha assim, a indicação ou é política ou o pai dele era rico. Não. Eu fui concursado do HUT, né? Eu fiz o concurso, fui o primeiro colocado no concurso do HUT na época. E aí primeiro colocado no concurso do HUT. Acho que foi o primeiro concurso, não sei se foi em 2008. Que na época que concluíram o HUT, eu lembro, foi do Silvio Mendes na época. Foi. Aí fizemos, na gestão do Silvio. Fizemos o concurso e tal. E passou em primeiro lugar. Quando eu cheguei, consegui assumir, né? Fui plantonista durante, acho que 2, 3 anos. Quando a gente montou, eu passei no concurso depois do Estado, né? Para ortopedia pediátrica e fui para o infantil. Então você é concursado nos dois? Sou concursado nos dois. E aí, para montar o serviço de ortopedia pediátrica, nós levamos o vínculo da prefeitura para dentro do infantil. E nessa época a gente montou o serviço de ortopedia pediátrica que não existia no estado. Você tinha colegas que eram generalistas que atendiam criança. Aí você não tinha especificar. Não tinha nada. Aí em 2012 a gente abriu o serviço de ortopedia pediátrica do estado, onde foi criado um ambulatório de pé torto, um ambulatório para crianças com espasticidade. Começamos a tratar, era eu e o Jordano, que é um colega nosso daqui, eram os dois. E a gente começou a operar tudo, né? Então a gente direcionava o trauma todo do HUT pediátrico ia para lá, e a gente conseguiu montar o serviço de ortopedia infantil. E nessa época a gente operava muito, sei lá, no ano aí 300 crianças nessa época. Um ano? No ano. Por ano? Porra! Era, no ano. Isso no ano 2013. Só folgava o final de semana. A gente trabalha de segunda, todo dia a gente operava, de segunda a sexta e às vezes sábado também a gente fazia nessa tipo os mutirões, né? Era público. Aí quando é que tu decidiu
ir para a iniciativa privada? Não, foi tudo muito, foi junto, assim, né? Mas eu sempre fui muito mais SUS do que o privado, né? Eu tinha o meu consultório, porque eu ia trabalhava no hospital privado daqui, trabalhei em clínicas de alguns amigos, mas nunca me adaptei muito, né? Eu sempre, porque era o jeito de eu atender, né? Pois é, mas é isso que eu quero chegar. Tem um mito, tem uma galera que fala, nas pesquisas mostram, que as empregadas, a galera que trabalha, os empregados começavam a falar para os patrões, dizer assim, tem um médico lá no hospital público que o cara tem um tratamento diferente, você precisa, e começou a despertar isso. Foi crescendo essa demanda? Não, a forma de trabalhar eu nunca mudei. Do jeito que eu trabalho no SUS, eu trabalho no privado, né? Isso aí eu... Não, eu tô querendo dizer o seguinte, que começaram a falar para os patrões, dizendo assim, o cara trata meu filho espetacularmente, você precisa conhecer esse médico. E aí começou a criar essa demanda particular. Tive muito, né? Muito paciente mesmo. Porque assim, que pacientes que vinham até de outros estados, porque tinha montou, foi assim. Porque quando você monta um serviço de ortopedia infantil, é um boom isso, né? Você chega dentro da casa das pessoas, né? Então, da noite pro dia, você não tinha quem cuidasse de pé torto num volume grande e passou a ter, né? Então, isso cria uma história, circula a história muito rápido. Ela vai embora, né? É muito rápido isso. Então, assim, tá tratando pé torto. Então, assim, tratava o quê? 3, 4 meninos no mês, a gente lá tratava 20 e poucos, né? Então era um negócio meio maluco, assim, de atendimento. Porque o tratamento do pé torto, ele é longo, né? Ele não é só chegar lá e tratar. Você trata por troca engessada semanal. Então, você imagina o tamanho do coloca aqui, enquanto o Denis procura, eu te fiz essa demanda, porque é muito importante a gente pontuar isso. Porque é onde o serviço público começa a ser mais efetivo do que o particular. Então, aí começa a girar. Porque assim, eu vou voltar. Quando trata bem os filhos da gente, a gente faz questão de propagar isso. De falar. Aí você imagina o que a mulher tá aqui, a patroa, né? Tá comendo, aí pega e fala assim, doutora, patroa, o baixinho lá, o médico, tratou meu filho como se fosse filho de rico. Você tem alguns casos assim que às vezes chega no consultório privado e aí a pessoa, você chega lá, se depara uma pessoa sem condições reais de manter o tratamento, né? E você poder depois falar assim, marca consulta, vai lá na tua cidade, pede aqui a consulta lá pro hospital infantil que a gente acompanha por lá, né? E você fazer uma cirurgia dessa criança da mãe que gastou um dinheiro desgraçado, vendeu carneiro, boi, galinha para poder chegar lá. E você conseguir fazer isso no serviço público, isso é gratificante demais. Porque hoje no hospital infantil, a gente faz cirurgias igual com o mesmo material que faz no privado. Mesmo material. Então, não tem diferença hoje do implante que eu uso no SUS do que eu uso no... E não existia isso, né? Não existia. Não existia. Quando eu cheguei em Teresina, não tinha material de ortopedia pediátrica. Não tinha. Então você tratava a criança como se fosse um adulto pequeno. Então foi tudo montado, né? Então eu participei, graças a Deus, de todo esse processo, da construção, dos materiais. Se hoje tem as placas angulares, tem tudo, isso aí foi quando eu vim para cá que a gente começou a montar e conversar com os colegas e juntar o grupo para poder a coisa acontecer. Vamos lá, né? Então, me explica, Vinícius, os maiores problemas que atingem as classes mais pobres que não têm condições, por exemplo, de fazer isso particular. Vai me citando de 0 a 5 os mais recorrentes, que são até simples de tratar, mas que não têm conhecimento, que as pessoas não têm esse discernimento. Assim, de doenças, assim, você tem o mais comum é o pé torto congênito, né? Isso é uma deformidade rígida, uma deformidade limitante que se você não tiver o acesso, você não trata. Qual o percentual disso? A cada 1.000 crianças nasce uma. Então, todo mês está nascendo, né? Só a maternidade faz 1.000, né? 1.000 partos por mês. Evangelina, né? Rosa. Só lá faz 1.000 por mês. Então, a cada 1.000 crianças nascidas tem uma. Como é que é esse problema? É uma deformidade rígida do pé. O Denis vai mostrar aqui, né, Denis? É uma deformidade rígida que, se não tratada, a criança vai ter dor, vai ter ferimentos nos pés, vai ter uma vida muito ruim, né? E você sofrimento precisa... É o pé torto. É o pé torto congênito. Isso para futuro é absurdo para criança. Não, é limitante. Eu acho que tu lembra, assim, que você viu o pessoal adulto que andava na rua com o chinelozinho atravessado no pé, né? Sim. Cara, eu lembro que eu tinha um amigo meu que hoje é policial civil, hoje no Ceará, chamado de Wayne. O pé dele era tortinho assim, que tinha até acho que ele fez várias cirurgias assim. Hoje a cirurgia é bem pequena. Né? Mas tu lembra que cortava assim? Era uma liberação póstero-medial, que chamava, uma liberação imensa, né? E hoje a gente faz o tratamento. Quando eu comecei o ambulatório de pé torto, as crianças chegavam lá, tinham 7, 8 anos de idade.
Porra, e já bem tarde. Já Porque bem não grande, tinha hein? serviço. Então eles chegavam já atrasados. Hoje, a média de idade que chega lá no hospital infantil são 8 meses. Já nota. Tu entendeu a 8 diferença? meses. Não, já nasce assim. Pois é, mas assim, O problema é que eles não conseguiam chegar, que não tinha para onde ir. e o pai ficava, vou pra onde, como? Então, hoje, se você me perguntar assim, qual é o maior problema hoje? É acesso. Acesso à saúde é o maior problema. Então, É assim? exatamente. É um pé muito Pra rígido. dentro. E rígido. Qual a causa? Não, ela tem diversas teorias, né? Mas é uma malformação que vai do joelho para baixo. A perna é mais fina, o músculo é mal formado, o osso é mal formado, né? E atrapalha tudo a vida do jovem, né? Tudo na vida. Tem um fato engraçado. Tem fotos reais, Denis? Procura aí depois na frente. Que bom que evoluímos, Mas de né? adultos que evoluíram e não trataram. Ah, tem. Aí você tem um fato engraçado assim. 2000 e eu te falo assim da dificuldade de acesso, né? Pra você ter uma noção. Então, 2018, 17, acho que mais ou menos por aí, eu fui para uma cidade do interior, né? Atender lá eu marcava ambulatório assim, avulso do SUS, né? Ligava, combinava com o diretor Sim. e tal, e a gente ia para lá para poder atender, para diminuir a demanda que vinha para cá. Ia no final de semana lá atender, né? E eu atendi uma criança lá com deformidade muito grave do pé, no pé todo congênito, bilateral e tal. E aí falei para a mãe, mãe, precisa marcar, tá? Aí dei as orientações, dei um bilhete, botei meu telefone para a mãe. E aí é um adulto, né, que não foi tratado, ó, esse pé aí. Não foi tratado. É. Se ele tivesse tratado no início, Já corrigi. Mas corrige também, adulto. É mais difícil, mas corrige dá também. pra corrigir? Dá para corrigir. Então, quando essa mãezinha... Eu entreguei tudo, um bilhete, tá. Passaram os anos. Esse ano agora, de 2021, ela me liga. Doutor, tal, eu sou a mãe do menino que você atendeu aqui no sul do estado, assim, assado. Eu lembro porque era tão grosseira a deformidade que eu lembrava da criança, né? Eu lembro, cadê a criança? Já tratou? Ela disse, não, doutor, nunca consegui. Rapaz, aquilo me... Doeu, Falei, né? meu Deus, como é que eu fui lá, vi o menino, fiz o encaminhamento e ela não consegue chegar, né? Então, o problema é o acesso. Aí, quando essa mãe vem de lá para cá, entrei em contato com a Secretaria de Saúde do município e tal, ela deu a entrada e a gente conseguiu colocar a consulta dela para andar, para sair. E ela conseguiu chegar no nosso ambulatório. Aí começamos a tratar o pezinho torto dela. Quando chegou no primeiro dia, expliquei para ela, vamos fazer o gesso. Só que o menino já grande, né? E aí fiz o primeiro gesso nele. Quando eu estou terminando o gesso, aí a mãe fala assim, doutor, posso lhe falar uma coisa? Eu falei, pode. Eu tive outro filho. E meu filho também nasceu com o pé torto. É genético, Aí velho. eu digo, meu Deus. Normalmente se repete na família, né? Aí eu peguei, disse, meu Deus, e agora? Como é que vamos fazer? Aí, de novo, entra em contato com o serviço social, aquela história toda, via secretaria, aí conseguiram marcar a consulta. Aí comecei a tratar os 2 filhos, né? Quando dá na terceira, troca lá de gesso e tal, aí o pai vem, né? Quando o pai vem, eu noto o pai claudicando, assim, mancando. Foi nada. Aí quando eu olho pro pé do pai, o pé do pai também pé torto. Eu falei, cara, como é? Agora é o pai. que era... Aí eu brincando com ela, falei, vamos fazer o seguinte, vamos tratar teus 2 filhos, depois eu vou tratar teu marido, né? Pra chegar E conseguiu resolver? Deu certo. Os 3? Não, o pai ainda não. A gente tratou os 2 filhos, né? Ah. E o pai acho que ele nem quer mais, já tá adaptado, já tá... Porque o pai corrigiu o parcial, ele não corrigiu tudo, né? Ele teve a oportunidade lá atrás de dar uma corrigida. De corrigir, não Qual é corrigiu tudo. a segunda doença, assim, que mais... Displasia de quadril. O quadril nascer fora do lugar. Que isso... Como é que é isso? A criança nasce mal formada. O quadril nasce, em vez de nascer encaixadozinho o quadril, ele nasce fora do lugar. E o diagnóstico é na maternidade, né? O médico tem que já fazer lá. Lá, na hora que nasce, já faz o exame. Já faz a avaliação. E a gente conseguiu, na Evangelina Rosa, colocar um ortopedista lá. Então, hoje Que não tinha? Não tinha. Porra. Então a gente colocou um ortopedista lá hoje, que é do grupo lá do Hospital Infantil, que faz o atendimento lá dentro. E na hora que tem a suspeita, né, o pediatra que avaliou tem a suspeita, já chama e o... Como é que é essa suspeita? Na hora do exame, você sente o quadril realmente sair do lugar. Ele é frouxo, né? Aí o pediatra diagnostica, só que quando diagnosticava não tinha para onde mandar. Agora não. Agora a gente tem um colega nosso, que é do nosso grupo lá do infantil, que faz essa avaliação lá. Detectou, ele automaticamente vai para lá. Porque Já encaminha logo. Porque já trata ele precocemente. Que dá para curar? É assim? Isso aqui é um suspensório de Pavlik. É um suspensório que trata a criança recém-nascida. Então, assim,
Se você trata, diagnostica pequenininho e tratou, quase todos já Tem ficam vida com normal depois. Vida normal. E se você deixa passar, você vai passar por um tratamento muito maior. Porque tem quadris que são muito graves, que não resolvem no suspensório, mas você tem uma sequência, né? Vai, volta suspensório, depois gesso. Cirurgia? Chega até a fazer osteotomia pélvica, né? Cirurgias bem maiores lá na frente. Olha aí. Né? De cada 1.000 crianças. A cada 5.000 nasce uma. É mesmo? Cada 5.000 nasce uma. Mas é. Hoje por exemplo, aqui no Brasil, tem essa estatística de quantas crianças nascem? No Brasil você tem falha de registros, né? Você, assim, para fazer levantamento, você tem que fazer ele sempre. Se você vai fazer um trabalho de que vai envolver estatística, você tem que fazer daquele ponto seu para frente. Quando você vai fazer por retrospectiva, normalmente você tem muita falha de registro. O Brasil ele tem uma dificuldade grande, né, nessa parte de registro. É muito grande. Então, para fazer pesquisa olhando dados retroativos é muito complexo. E, Vinícius, o que leva um médico bem-sucedido na área privada, com 2 filhos, uma esposa advogada, que concursada em 2 concursos, né, tanto no HUT, que é para quem está em casa entender, né, que é o Hospital de Urgência de Teresina. Se eu digo sempre, brinco, né? Se eu sofrer alguma coisa, me leve primeiro para lá. Mas tem que ser. Depois me leva para outro lugar. E o que leva, cara, a assumir um negócio tão louco que é um hospital infantil? Porque você já reclamava lá atrás, aspas, né? De não ter muita presença do... Assim, não é que reclamava, mas você não tinha tanta presença dele integral. E aí, de repente, tu assume um desafio jumento, cara. Tamanho do mundo. Isso aí, assim, eu concursado de lá, né? Já 2012, isso já é final de 2014, né? Final de 2014, eu fui convidado, me chamaram para conversar sobre o hospital, né? E o que eu achava, né? Como é que estava a situação e tal. Mas tudo pela tua trajetória, lógico. Eu acho que pelo relacionamento, né? Uhum. Assim, sempre fui para resolver, nunca fui para questionar, né? O questionamento ele é bem-vindo desde que venha uma solução. Isso. E eu questionar sem dar uma solução, não fiz nada. Porque como é que eu ia montar um serviço se eu olhasse o defeito? Eu tinha que montar um serviço dizendo a solução para aquilo ali, né? Não levava problema, queria... Não levava problema. E aí eu fui convidado, né? Teve 2 técnicos da saúde importantes aqui que me convidaram para escutar e falar um pouco sobre o hospital. E a gente tem uma paixão, né, pelo lugar que a gente trabalha, né? O lugar que a gente trabalha é o lugar que a gente mais respeita, né? Com certeza. É da onde vem tudo seu. Pelo menos é para ser, né? É para ser. E aconteceu nessa época um fato muito pesado, assim. O diretor da época, que era um cara assim que todo mundo gosta muito e que ele tinha uma paixão pelo hospital e tal, ele já vinha trabalhando no hospital durante um bocado de tempo, uns 3 anos lá. E foi convidado para um programa, não sei se você lembra, o programa do Silas tinha um quadro que era chutar o balde. Lembra? Lembra disso? Lembro. Que você dizia lá o problema. Voltou agora. Voltou. Aí botava o nome lá do problema, o cara, chutava o balde, né? E nessa época, convidaram o diretor-geral da época e a gente vinha passando realmente por muitos problemas no hospital, né? Assim, já crônicos, né? E dificuldades de pessoal para trabalhar e condições estruturais muito ruins e tal. E no programa, o Silas colocou o nome do hospital num balde. E o diretor chutou o balde. O próprio diretor? O próprio diretor na época. Então, e também pediu demissão, né? Então você imagina como ele estava sofrido naquele momento. Porque para um médico que eu conheço, ele é apaixonado pelo hospital. Pela causa, né? Apaixonado. E ele chegar a esse ponto, ele chegou no limite dele, né? Então aquilo ali me marcou muito. Falei assim, e agora? O que nós vamos fazer numa situação dessa aí, né? Então, assim, você fica numa sensação, né? De abandono. Nós estamos abandonados aqui nesse negócio, né? E aí houve o convite, né, para poder assumir a direção do hospital. E estava na transição de governo na época, né? E a gente foi para a secretaria, conversou muito lá com o secretário de saúde da época, com o superintendente. Isso deve ter gerado um problema absurdo, né, cara, interno. E foi muito de sentimento, sabe?
Porque assim, você imagina os servidores estavam lá há 30 anos, nessa época, estavam há 30 anos, e já desacreditados, né? Porque não via aquela situação de melhora. Aí veio o diretor chutar o balde com o nome do... Aí assim, todo mundo diz, pô, isso acabou mesmo, o hospital. No né? ar. Eu assisti, inclusive. Você lembra, eu né? Eu estava acompanhando. Inclusive, eu cheguei a comentar com o senhor essa situação dia. Foi muito pesado. E aí a gente assumiu. E quando eu assumi o hospital... Sua esposa falou que ele... Ela não queria, né? Porque assim, é uma mudança de vida muito grande, né? Porque você sair da sua, como você diz, a zona de conforto, total, do que você sabe fazer. O que é que eu sei fazer? Eu sei atender, sei operar, né? Tá, fui treinado para aquilo, sei me relacionar. E aí você assumir uma responsabilidade desse tamanho, mas eu sempre fui de acreditar, né? Eu falei, a gente vai conseguir. Eu vou. Né? Eu vou assumir esse negócio aqui. Vocês me apoiam, né? As pessoas que me convidaram, se vocês me apoiaram, nós vamos juntos, né? Nessa história abraçar aqui. A causa, né? E aí começamos a trabalhar lá. Sim. E fomos montando a equipe, né? Fomos conhecendo as pessoas e tal. Aí, a primeira ação que a gente fez no hospital, sabe o que foi? Construímos, criamos e regularizamos o colegiado gestor. O que é isso aí? É o colegiado de funcionários que vão lá para reclamar, para contar o seu problema, para poder exigir uma correção de alguma coisa, né? E por quê? Porque o importante não é ouvir. Como é que eu ia resolver o problema? O hospital tinha trocentos problemas. Problema estrutural, problema de funcionamento. Não, tudo que tu imaginar tinha. De funcionamento mas mesmo. É uma expertise muito, muito doida de um gestor. Você trouxe a turma para perto de você. Então, no começo, o colegiado gestor era pancada. Porque era como se a gente fosse culpado, né, sempre culpa, né, a falta de gestão. E, na verdade, eu fui escutando onde é que tinha mais problema. Pô, tem um problema aqui. Aí eu ia agir lá naquele... Criou uma espécie de ouvidoria. Uma ouvidoria e que era compartilhado. A decisão de onde a gente ia agir primeiro vinha do colegiado, né? E começou a fazer a organização desse hospital. Isso te consumia quanto tempo por dia? E em 2015 eu fechei todos os meus consultórios para me dedicar nisso aí. Como é? Passei um ano sem atender no privado, sem nada, só lá dentro. Então o primeiro ano foi de dedicação absoluta, porque eu tinha que aprender. Como é que eu ia gerir uma coisa que eu não estava entendendo aquilo ali? Porque é um mundo aquilo. Porque quando você vê de fora, é muito fácil você criticar. É muito fácil você dizer, tá faltando isso. Faltando uma gase, vou te dar um exemplo. Mas para aquela gase chegar lá, depois que você assume, é que você vai entender como é complexo para aquela gase chegar lá naquele lugar. E você vinha num hospital que não tinha faturamento razoável, que você não tinha uma organização processual, né? Você estava meio complicado naquela época lá. E o mais pesado era que os servidores não acreditavam mais que tinha solução. Você não tinha time. Então como é que você ia pegar o cara e mudar aquilo ali se ele não acreditava mais? Por quê? Porque todo mundo prometia e não acontecia. Então... o servidor estava sofrido. Ele estava no hospital trabalhando por amor, porque eles têm amor ao trabalho deles. Os médicos trabalhando por amor, o pessoal da limpeza trabalhando por amor, se dedicando àquilo ali, mas sem uma contrapartida. Por quê? Porque chegava lá, mofo, no hospital. Precisava de fazer um procedimento, você não tinha como fazê-lo. Os repousos dos servidores não tinham janela. Então era um negócio realmente muito difícil de você conseguir contornar, né, toda essa situação. E aí a gente, quando eu sempre fui muito assim de assumir as coisas. Né? Tudo que eu assumo, eu vou de corpo e alma. Né? Você não é metade, você é inteiro. Em tudo. Né? Se é no amor, se é no trabalho, se é no hobby, se é no que for. O senhor foi mais pelo amor, a causa ou pelo desafio? Eu queria trabalhar num lugar bom. Na verdade, assim, eu concursado recente, tenho 30 anos para frente para poder cumprir de serviço lá, e eu queria ter um lugar bom para a gente poder trabalhar, né? E quando você começa a se envolver, você começa a se apaixonar, porque você começa a se deparar com a história de um servidor. Qual foi o primeiro caso? Foi quando eu fui para... Porque quando você trabalha num lugar e você só cumpre a sua função, você vai lá,
você atende, você opera e vai embora. Daqui a tantas horas você volta, porque você tem uma carga horária para cumprir. Sua carga horária é 24 horas, você vai cumprir sua carga horária. Não é assim? Então, a gente não conhece os bastidores. Aí eu fui conhecer onde é que se lavava a roupa do hospital. Aí eu descobri que não se lavava no hospital. Se lavava no Natan Portela, no hospital que ficava no quarteirão seguinte. E eles estavam há 6 anos levando a roupa dentro de um carro, indo e voltando todo dia, esses servidores carregando roupa de um lado para o outro. Aí eu vi que realmente o negócio era mais sério, né? Que a gente precisava. Aí foi a primeira correção que a gente fez. A gente conseguiu montar a lavanderia do Hospital Infantil nesse primeiro ano, 2015. Aí já vem a gratidão dos caras. Aí o cara começa a acreditar. Opa, então a gente ganhou um aliado, né? Então a gente ganhou os coordenadores da lavanderia, que é a primeira funcionária do hospital, é a chefe da lavanderia. Caramba. É a dona Francisca. A gente chama ela de dona do hospital, porque ela está lá desde da fundação do hospital. Né? Bom. Então ela passou ali, pô, teve a primeira ação. Depois a gente não tinha dinheiro. Por quê? Porque não tinha produção, você não tinha as coisas para poder trabalhar. Então a gente foi trabalhar o quê? Processo de trabalho. Sim. Porque não gasta dinheiro para ajeitar o processo de trabalho. Então a gente começou a organizar faturamento, começou a organizar o SAMI, né, que é o serviço de prontuário, criamos os escriturários, as pessoas que vão coletar os prontuários para ter menos perda e tal. E aí o hospital começou a faturar um pouquinho mais, né? E no primeiro ano a gente teve um crescimento de 46% de faturamento do hospital. Então já era pouco, mas já representava... O resultado representava muito. Eu digo, financeiramente era pouco, mas o impacto era muito grande, porque você vinha do nada para 46% de aumento de faturamento. Aumentou metade, né? Né, praticamente. E isso a gente foi fortalecendo. E a gente conseguiu ter um diálogo muito amplo, né? com o Ministério Público, com a Secretaria de Saúde. Começamos a ter... melhorar o quadro de pessoas, melhorar que eu falo em número de pessoas, porque a gente tinha um déficit muito grande de atendimento lá dentro, de pessoas para trabalhar. Todo mundo era muito sobrecarregado. Sobrecarregado demais. Então, você começou a melhorar a qualidade do atendimento. Aí fizemos um convênio via Ministério da Saúde com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que começou a implantar no Hospital Infantil metas de segurança. Olha aí. Então, coisas básicas, eu vou te falar assim, a criança entrava lá, não tinha identificação. Ela entrava e saía sem identificação. Então o cara passou a ter uma pulseira, né? Não parece ser uma coisa simples, mas isso é um índice de segurança que não existia. Aí implantou a pulseira. Depois começou a ter um controle mais efetivo da CCIH. Depois a gente começou a ter o controle de queda de paciente. Então, você foi implantando normas dentro do hospital que foi trazendo uma melhoria no serviço em si. Isso demorou quanto tempo isso? 2 anos. 2 anos. Né? Então, mas é contínuo, né? Sim, contínuo. mas quase você morava lá, né? Não, a dedicação no começo era um negócio maluco, ADR. né? Fora quando chovia, né? Que entrava água, você tinha que sair de casa de madrugada para ir para lá, né? Pra muito, entender, né, velho? Aí foi a história da conquista, né? Os servidores passaram a acreditar mais. As pessoas começaram a olhar para o hospital de uma forma diferente. Começamos a levar autoridades lá para poder visitar, para ver a dificuldade. E aí começou a coisa a andar. É né? verdade que tem gente que tem plano particular e vai para lá? Tem, eu atendo muito lá. E quase todos lá. Se você pegar o pessoal da hematologia, o pessoal da gastro, ortopedia, da cirurgia urológica, tem um número imenso de pessoas que são da saúde complementar, né? da suplementar, que é o plano de saúde, que é atendido lá dentro. E faz questão de atender lá. Pela qualidade. Que transformação, né? Pela qualidade. Mas que louco, né, cara? Hoje, se o seu filho, Deus defenda, né? Tiver um problema, você quer que ele vá para onde? Se você precisar de doenças de tratamento complexo, é lá dentro. Hospital complexo, público. Hospital público. Complexo é lá dentro. Hoje, aqui dentro do estado. Né? Mas não é diferente do Brasil, não. Eu acho que não. Assim, nós temos hoje, assim, as coisas são interessantes. O hospital infantil hoje, para crianças com espasticidade, por exemplo, que é sequela de hipóxia neonatal, paralisia cerebral, ou criança com microcefalia, que a gente teve muito por causa do Zika vírus, né? Então, foi um negócio muito pesado, né? E temos muitos sequelados hoje, né, do Zika.
ou crianças que tiveram traumatismo craniano, elas desenvolvem uma alteração que chama espasticidade, que é a rigidez de músculo, né? Essas deformidades. E hoje o hospital infantil ele é referência nacional de tratamento de espasticidade. Caramba! Nacional. Nós temos pacientes que são tratados lá, que recebem tratamento, que, para ter noção, assim, do tratamento desse privado é mais de R$100.000. E ele é tratado lá dentro. Olha aí. Pela equipe do hospital infantil, a custo Zero. zero, né? Porque está dentro da plataforma SUS. Então você consegue fazer esses investimentos dentro do hospital porque você motiva a equipe. Porque para a gente conseguir fazer isso aí, o que aconteceu? O hospital ele motivou a equipe. Então o cirurgião passou a ter segurança de fazer esse procedimento lá dentro. Você passou a mobilizar a equipe disponível para ir lá no final de semana para poder operar. Por quê? Porque acreditam no serviço. Então hoje você tem lá vários programas, né, de atendimento de doenças como mucoviscidose, por exemplo, que é uma doença que é metabólica, que altera os pulmões da criança, e é tratado lá dentro. É o centro de referência do Estado. Então, regionalmente, as crianças que têm essa doença são tratadas lá dentro. Antes de tudo, a humanização. A humanização. É o cuidado. Você né? estava me falando que agora vai começar um projeto novo. Olha como é que tá agora, cara. Aí no finalzinho da reforma, né? E o cara tem que entender, o cidadão, que isso é um patrimônio e é apartidário. É bom a gente falar isso. Exatamente. Né? Lá é atendido o filho do cara que vota em fulano de tal e vota em fulano de tal. Lá pô. dentro nem se fala de política lá dentro, né? Lá dentro tá todo mundo trabalhando lá Pra cuidar, né? É para cuidar, né? Cuidar de gente, né? Muitas vezes eu vejo crianças no hospital, eles rígidos, né? Exato. Né? Tu já viu, Kilson? Sim, Muito? Criança já. em cadeira de roda com o braço assim. Isso ó. é espasticidade. É isso. É isso. E você me falou que agora vocês estão fazendo essa cirurgia aqui que é. Pronto. Aí nós montamos todo um serviço, né? A gente tem um ambulatório de espasticidade. Olha essa loucura aí, velho. Aí você envolve a ortopedia, você envolve a neurocirurgia, que faz uma cirurgia chamada risotomia dorsal seletiva. O que é isso? Ele vai lá na medula do paciente e corta o nervinho que causa a deformidade. Olha só. Então, isso é um procedimento. Ele tá com o braço aqui. Aí tem um nervo que causa, Aí, né? Essa que fica espasticidade. aqui. Ele vai lá na medula e desliga o fio. Aí. Relaxa, tira a deformidade. Então você trata a causa, né? Então quando você implanta um negócio desse, é um sonho, cara. Isso Custa o quê? 100 pau? No privado, 100 mil conto. Então é uma coisa que você tem que pensar na saúde pública para o acesso, para poder ter. Porque tudo que você vai fazer, você tem que pensar em alguma coisa desse tipo. Assim, onde é que você vai agir, o que você vai fazer que vai ter um resultado positivo lá na frente. Senão não faz nada. Quando você vai trabalhar na agropecuária, como é que você trabalha lá? Você tem que fazer uma ação que ela vai ter um resultado positivo. Então a gente trabalha lá com cavalo. Onde é que está o benefício do cavalo? Ele está no emprego, ele está no melhoramento de mão de obra, no curso que você faz. Na reprodução. Na reprodução. Você por conta desse movimento, né, cadeia grande, né? Você mexe com o veterinário, você mexe com o dono da loja, você mexe com o fabricante, você mexe com o ferrador. E isso tudo você tem que fazer curso de melhoramento, né? O gado é do mesmo forma. Da mesma forma, né? Então, do jeito que tudo que eu fiz sempre foi envolvido assim. Se é para fazer uma coisa que faça bem feito, né? Ele completo. Você te realiza, tu é um cara completamente realizado hoje? Eu sou realizado, Edson. Sou realizado. Acho que eu escutei de uma amiga, né? Ela falando sobre potes de ouro, né? Onde é que tá teu pote de ouro? E meu pote de ouro está em casa. São meus dois filhos que estão lá e minha esposa, né? Então meus potes de ouro eu já tenho meus potes de ouro. Então não preciso de mais nada. Então a dedicação que você tem que ter nas coisas para conseguir fazer uma mudança, um trabalho de social, você precisa primeiro querer fazer. Você tem que ter a vontade de fazer. Se você não tiver isso, você não vai conseguir fazer, né? Você tem que acreditar. Aí você vai para o SUS, né? Se o cara fala assim, o SUS não presta. O SUS não presta? Quem foi que salvou agora na pandemia? De onde é que veio as ações maiores? Onde é que foi? A maior parte das pessoas foram salvas no Brasil? Foi no SUS. Então o SUS ele é importante, ele tem que ser bem cuidado. Ninguém precisou de comprar uma vacina, né? E não é só a vacina, é a internação. É o cuidado, é o remédio.
é o acesso ao fisioterapeuta. Porque a vacina ela vem pós, né? A vacina, ela assim, eu escutei muita gente falando assim, por que não bota logo para vender? Não, tem que ser equidade. Como é que você vai colocar para vender para o cara que tem dinheiro ele tomar e o pobre não tomar? E quem não tem dinheiro? Não pode, tem que ser equidade. Então, assim, o SUS, ele tem que ser, hoje, investido, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser reformulado, talvez, pelo custo operacional de hoje, que é muito alto, e os investimentos são muito poucos, né? O que se paga, né? Então tem que ser reformulado, talvez. O SUS só existe no Brasil. O SUS, essa forma do SUS, sim, é o maior sistema de saúde do mundo, né? É o SUS, né? Nessa forma nossa, que ela é universal. Que é 0800. Né? Que é universal. Né? É universal, né? Ele não chega lá, você não vai querer saber se o cara paga o imposto ou não. Ele é atendido. Ele é atendido. Né? Ele é atendido. O cara pode nunca ter contribuído em nada, ele vai ser atendido. Então, talvez a reformulação tem que ser revisto em alguma coisa. Mas o SUS ele tem que ser protegido. Porque nós, infelizmente, vivemos num país ainda muito pobre. A diferença do rico para o pobre é muito grosseira. É muito grosseira. Vinícius, tu acha que o SUS ele tem que ser, por exemplo, blindado de política? Ele tem que ser um órgão totalmente independente para cuidar de gente? As decisões lá, elas não podem passar por política? Se você pensar, né, no sistema de gestão, faria muito bem isso. Faria, não faria? Faria muito bem. Por exemplo, a opção de comprar ou não vacina. Para você não ter ingerências, né? Uhum. Agora, como é que você consegue se o dinheiro é público? Se o dinheiro vem do executivo, se a determinação vem de uma política do executivo, né? Mas então você nós não temos consegue... órgãos... Pois é, mas você não consegue desvincular total, né? Porque você... De onde que determina o orçamento? Da casa do povo. Não tem jeito, né? Quando você determina o orçamento, você tem que estar envolvido a política naquilo ali. Mas seria um presente para o Brasil, né? Talvez a forma de administração, né? A gestão em si. Dos hospitais, né? Da rede como um todo, talvez a ingerência política ela tem que ser menor, né? Porque se você dá muita margem à política, às vezes não vai ter uma pessoa certa no lugar, né? Vai estar por uma indicação política que não vai estar, às vezes, pela técnica. Talvez isso tenha que mudar. Mas você não consegue desvincular totalmente. Porque o que tem que ser respeitado é a forma que ele foi criado. E os investimentos é que tem que ser trabalhados e tem que ser colocado na cabeça do governo que o investimento ele tem que ser aumentado. Tem que ser do jeito que se aumenta na educação, tem que se aumentar na saúde e aumentar na segurança. Não tem jeito. É o pilar, são os 3 pilares, né? É verdade. Para a gente fechar assim, 2 perguntas em uma. Quais foram os piores momentos da pandemia? Como foi passar por ela cuidando de criança? E essa é a última pandemia que nós vamos passar? Vamos responder de trás para frente, né? Não é a última pandemia porque não é o último vírus que vai surgir, né? Talvez essa pandemia tenha servido para o mundo aprender que ele tem que agir muito rápido, não tem que esperar e nem acreditar na sorte. Então talvez a próxima pandemia, pelo menos se for respiratória, nós já saberemos mais ou menos como lidar. Certo? Certo. Qual foi o momento mais difícil? E essa pandemia que a gente viveu agora, pessoalmente lá em casa foi muito pesado, né? Porque eu estava diretor do hospital, né? E naquele mesmo momento eu fui convocado para fazer parte do comitê, né, que estava gerenciando a crise naquela época, e isso me colocava muita exposição. Então estava dentro de hospitais, estava montando serviço, viajava para o interior, e eu já tinha visto em 2009 isso, né? E minha esposa tinha pego naquela época, e eu já tinha a sensação do medo, né, do que poderia acontecer. E aí a gente, na verdade, se afastou. Eu saí de casa, né? Então a gente ficou 5 meses. Caralho, eu saí de casa. Então, pessoalmente, foi muito duro, né? Porque eu fiz aquilo para proteger, porque eu tinha um medo do que eu já tinha vivido e visto lá em 2009. Mas pessoalmente foi muito pesado. Para mim, para as crianças, né? Como é que vocês se viam?
Eu ia em casa, na área de baixo do apartamento, e a gente ficava conversando. Então era muito pesado, até para os filhos entenderem aquilo ali. Só que a gente não sabia naqueles primeiros meses, né, que foi o primeiro semestre de 2020, como era o comportamento daquele vírus. Né? As informações que vinham eram muito ruins, né? Março, abril, Foi maio. muito pesado, né? Saia dali e chorava no carro, velho? Ah, tu é louco. Eu chorava lá eu ficava no sítio, né? Então eu chorava, o cara como é que não chora com saudade, né? Chora, até pelo medo, né? Do que poderia acontecer, né? Então, talvez o momento mais difícil tenha sido mais pessoal do que de trabalho, porque o trabalho, por si só, ele era necessário e a gente estava comprometido com aquelas metas, né, de ampliação de leitos. Pô, Né, e que coisa, né? Tu não pegou na pandemia, assim, no início e agora no fim da... Espero que seja o fim da, pelo amor de Deus. A gente teve esse momento agora que viveu estranho, né? Assim, esse medo que eu tive lá no começo, né, de afastar, agora quando chega agora nesse período, pegou todo mundo lá em casa, né? Como? A minha filha pegou na escola e a gente pegou dentro de casa dela, porque ela diagnosticou e a gente ficou recluso, né, ali por conta do diagnóstico dela, já tinha tido muito contato com ela e terminou... Notou como na hora? Ela teve sintomas de cefaleia, né? E aí deu no terceiro dia e veio a notícia que outros coleguinhas tinham tido, né, a doença no colégio, e a gente fez o exame dela e deu positivo. E aí a gente já ficou recluso, né? E aí quando foi 3 dias depois, confirmou de todo mundo dentro de casa. E você ter o sintoma, né? Porque assim, não foi assintomático. A gente teve sintoma, teve dor no corpo, teve febre, teve mal-estar. Dá um medo. Se eu não tivesse vacinado, você acha que tinha dado Eu acho pior? a gente acredita que teria sido pior, né? Porque assim, a minha filha, que ela teve lesão pulmonar, né, moderada, né? E ela não foi vacinada porque tem 11 anos de idade, né? Mas ela teve lesão moderada. Então, se na criança que atinge menos ela teve, talvez na gente tivesse sido pior. Então, a vacina ela é necessária, né? E engraçado que o medo que eu tinha de quem era? Da Priscila, né? Da doença. E a Priscila não teve nada de lesão. Ela fez a tomografia, não tinha nada. De nenhuma cicatriz. Nem é coisa porque ela é nenhuma, protegida por Deus, meu irmão. Eu acho que é isso aí. É a única coisa. Doutor Vinícius, assim, a minha última pergunta é o pote de ouro que cada cidadão tem em suas casas agora, estão acompanhando o podcast em todo o Brasil, e poder contar com o hospital infantil, qual a mensagem que o senhor deixaria para quem está vendo agora? É com o SUS, né? Kilson, eu sou sonhador, eu acredito nas coisas. Eu acho que a gente está entrando numa nova fase do SUS. Eu acho que as pessoas que estão envolvidas e a forma que tem sido desenvolvido os trabalhos, eu acredito que vai ter um crescimento, uma melhora, uma valorização maior. Então, você hoje ter um hospital que tem falhas, por quê? Porque a administração ela é complexa, mas você ter um hospital digno, de estrutura digna, que o paciente que está lá dentro ele é respeitado, que o servidor que está lá dentro é respeitado, isso é o que a gente acredita que tem que ser colocado em toda a rede. Não adianta você fazer serviços que não atendam, não adianta você fazer serviços que não funcionem, mas também não adianta você fazer serviços que não tenha carinho, que não tenha humanização, que não tenha um zelo pelo usuário. Então, se você me perguntar hoje se eu acredito no SUS, acredito plenamente. E acredito que ele vai ser visto de outra forma. Porque essa geração que sofreu agora e que presenciou essa pandemia, ela vai ter uma cabeça diferente lá na frente. E são as pessoas que vão assumir a gestão, não é? São. A geração que está sofrendo agora, ela vai assumir uma postura lá na frente. Novo olhar. Porque ela é o futuro. Os adolescentes de agora são as pessoas que vão gerir daqui a 20 anos. Então elas passaram por uma situação em que centenas de milhares de familiares precisou do SUS. E muitos deles voltaram para casa, quer dizer, a grande maioria voltou para casa, pelo atendimento que o SUS deu. Para fechar a última mesmo, se nós não tivéssemos o SUS de 600 mil mortos, nós passaríamos para quanto? Não dá nem para mensurar pela pobreza da nossa população. Então não dá para pensar no Brasil sem o SUS. Não dá. Você
A política pública de assistência ela tem que ser ampliada. Esse papo de eu pago saúde para pobre. Irmão, eu quero saber quem é que aguenta uma internação particular. Quero saber quem é o cara que aguenta. Dos nossos amigos, pega aí, bota numa roda e bota para pagar a UTI durante 15 dias, 20 dias. Quase nenhum sobra. Quase nenhum. Saúde não é barato. E se você está falando de um país pobre como o nosso, como é que você vai pensar num país sem SUS, sem programas de assistência? É impossível. Porque o SUS ele serve para quando você chega lá. Mas tu imagina que tem um cara que é tão pobre que nem chegar lá ele consegue. Porque ele não consegue nem sair de casa para ir para lá. Ele não consegue nem o transporte para poder ir para lá. Por isso que quando a gente fala em SUS, você tem que falar todo tempo em descentralizar. Você está falando de saúde, você tem que falar nunca ele centralizado. Você tem que falar dela lá nos rincões, lá no interior. Porque o cara do interior, ele não consegue chegar aqui. Então o SUS não é um patrimônio de um político X, Y, Z. Ele é um patrimônio do povo brasileiro. Ele é um patrimônio do povo e tem que ser cuidado. Porque sem ele, na realidade que a gente vive, é catastrófico. Catastrófico. Quantidade de pessoas com acidente diário, quantidade de pessoas infartadas diariamente, elas vão ser atendidas aonde? É pouco? É pouco, tem que ser mais ainda ampliado. E isso passa pela política, né? Passa pela política. Por isso que é difícil você desvincular. Mas você tem que transformá-lo numa forma, pelo menos, técnica. E tem que seguir o que foi determinado para ele fazer. Então, é impossível hoje você pensar num país como o nosso, continental, pobre como o nosso, sem um sistema único de saúde. Muito foda. Que aula, hein, Kills? Uma verdadeira aula de cidadania e de humanização também. De cuidar de gente. Ele deu, acredito, eu aprendi muito sobre cuidar de gente, cuidar de gestão. E eu acho que quem assistiu a gente entendeu sempre que o principal olhar eu costumo dizer que o seu primeiro cliente é o seu funcionário. Porque se o seu funcionário não se apaixonar pela sua causa, como é que ele vai vender alguma coisa para alguém? Assim é na saúde, assim é no empreendedorismo, assim é no jornalismo. Então o cara tem que se apaixonar pela sua causa. E é difícil fazer isso, não é do dia para a noite, não. E quando você consegue, aí você tem um puta de um time, você vai para qualquer lugar. Porque acredita, né? Porque acredita. Ele carrega. Não é verdade? E muito foda. Doeu. Eu agora vou ser médico. De quê? Ortopedista. Não sabe babar. Mas foi bom papo, né? A Tiane Tatá já olhou pra mim ali. Rende, né? Cara. Dá pra puxar muita coisa, não dá? Dá, cara. Foi muito bom, muito gostoso de poder conhecer de história, de falar. O que eu acho mais bacana é que aqui o propósito do Yelcast é contar história, sabe? Assim, eu tenho certeza que milhares de pessoas vão acabar se identificando em algum momento com esse bate-papo. E é isso, sabe? É gerar isso, é uma onda de bem. É porque assim, quando a gente começa a conversar, aí às vezes você fica tenso, né? Travado no começo, né? Aqui é um confessionário. Tem uma situação que é interessante, assim, quando tu perguntou lá no começo, assim, tu fala assim, pô, como é que se torna, né? Por que se tornou... Por que tu trata diferente, né? Foi mais ou menos assim a pergunta. Assim. Aí eu estava lembrando da história do meu avô, né? Do pai do meu pai. O meu avô, ele perdeu o pai muito cedo. Não teve contato com o avô. E tu imagina isso aí lá, 1900 uns quebrados, né? Uma mãe para sustentar sozinha os filhos naquela época lá, né? Que não teve a pessoa que financiava, cara. Culturalmente era o pai que bancava. Era o pai que bancava tudo. O né? líder, né? Então, a mãe dele que ensinou ao meu avô a escrever. Então, ele foi autodidata. Né? O vovô, ele não teve a escola. Ele foi autodidata. E ele chegou a ser coletor federal. Caralho. Olha que negócio doido. Olha só. Né? Então, assim, uma mulher forte, empoderada, que acreditava e tal, com todo o sofrimento, pegou o filho, ensinou, e o cara, sozinho, ele foi se fazendo. Então, é com essa ideia que a gente é formado. Né? Então, meu pai, imagina o cara dizer assim, pô, teu avô foi autodidata e chegou a ser coletor federal. Como é que tu tá aqui tudo dado na tua mão? Ele não dizia isso, mas é o que a gente sente, né? Tá tudo dado na tua mão
Ele demonstra. Tu não vai fazer nada com isso aí, né? Então, essas representatividades na vida é que vai formando, cara. E são os mesmos valores que você passa para seus filhos? São os mesmos que a gente sempre tá lutando, né? Para poder Mas manter. falam eu te amo mais, né? E um beijinho cheirosinho. Graças a essa nova geração recebe mais eu te amo, um abraço, um beijo. Eu acho que a valorização de família passa muito pelo... Minha esposa me mandou essa semana uma série de posts assim de um canal que ela segue, e ela falando da formação principalmente da mulher, da criança menina, né? Da neném. E ela tem a imagem no pai, uma imagem do primeiro homem. Do cara que é a referência dela, é o que ela espera de qualquer um. E quando, no que ele diz lá, não sou especialista, mas quando ele deixa um vácuo muito forte dentro disso, ela quer correr dessa situação para encontrar em outro lugar. O Mário Lacerda esteve aqui comigo, e eu gosto de repetir esse exemplo, que é muito que eu penso também. Ele falou, eu tenho 3 filhas. As 3 têm mais de 25 ou 30, né? E elas dizem assim, papai, eu não quero sair de casa, não. Eu não quero menos, eu tenho meu namorado, mas eu não quero menos do que isso. Não que seja uma coisa ruim, mas ela tem tanto amor, ela tem tanto confiança pela família, que ela não vai, entendeu? Aqui tá bom, né? É meio doido isso, né, cara? Só quem entende, você, quando latino, mais novo, você não vai entender muito, mas quando você for pai, você vai entender. Vai quando você entender tiver muito uma mais. família, você vai entender isso muito forte. O cara fala assim, o verdadeiro amor é quando você tem um filho, né? Você descobre, né? O Denis o que o diga. Mas se você achava que amava sua esposa, seus amigos, seus pais, é porque você nunca teve um filho. Na hora que nasce, o cara muda tudo. É outro parâmetro. É um rompimento, né, de paradigma, né, da vida. É completamente diferente. É completamente. É você acordar e colocar o dedo, saber se está respirando. Se tremer quando alguém faz mal e não poder. É meio doido isso. Mas é um outro podcast, né? Gostou, meu irmão? Beleza, meu irmãozinho. Foi bom, não foi? Foi, tranquilo. Nem doeu tanto. Não. Aproveita, ativa o sininho, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e comenta muito. O Will e a Tiane nunca colocam aqui embaixo na primeira hora, mas depois eles colocam depois da segunda hora que você tem que comentar e tal. Né? Então você vai, é lógico que não. Então você vai e coloca, né? O Alisson só faz isso no segundo período, então ele não tem como fazer. Mas é isso. Espero que você tenha gostado mesmo de coração. Se inscreve na TV Meu Norte aos sábados às 22h30. Você tá meio lento assim, não? Coração. Eu tô com um coração bacana. Mole. Terças, quintas e sábados. Não posso falar muito que a Tiane Tataia tá aí, eles sabem como é que é. Terças, quintas e sábados ao meio-dia. Beijão. Yelcast.